Qual é a diferença entre um fofoqueiro e uma testemunha? Fofoqueiro é aquela pessoa que vem te contar uma história e fala assim: olha, eu ouvi dizer, uma pessoa me contou, alguém me falou, eu vi uma coisa assim, longe, por trás da cortina, e ela vem te contar isso como se fosse a última novidade. E quando ela te conta isso, ela fala assim: mas não conta para ninguém. Nisso que ela fala, não conta para ninguém, ela já contou para mais 20, mais 30 pessoas. Hoje tem um jeito mais moderno de fazer fofoca. São os grupos de família, né? Os grupos sociais de família, aonde a pessoa grava um áudio e manda e fala assim: olha, mas não passa para ninguém. E esse áudio já passou para mais 50, 60, 100, talvez milhares de pessoas, e vai passando, né? E aí, o fofoqueiro também é aquela pessoa que, além de te pedir para não contar nada para o outro, é aquele que não tem uma garantia, uma prova daquilo que ele te contou. Então, se você apertar um pouquinho, ele vai falar: ah, não, eu não posso provar, é só porque me disseram, né? Mas quem é esse que me disseram? Ah, eu não sei. E aí vai. Diferente da testemunha, a testemunha é alguém que pode comprovar, que dá ciência, que afirma, que assina um documento, que dá a sua vida por causa daquilo que ela está falando. O grande problema do fofoqueiro é que o fofoqueiro, ele se junta com outra pessoa, ou se junta com você para falar de outra pessoa, e se junta com outra pessoa para falar de você. É o famoso leve e traz. E a fofoca é um dos grandes problemas das nossas comunidades. A fofoca é um dos grandes pecados que está no nosso meio, né? Mesmo nos grupos de igreja acontece a fofoca. E às vezes tem fofoca que o pessoal fala assim: ah, o bispo não vai ficar sabendo. Não, o bispo fica sabendo também, até das fofocas que correm nos grupos, né? Porque o áudio que passa no grupo, achando que ninguém vai repassar, alguém passa para o bispo às vezes, né? Fofocas e coisas que estão aí assim no nosso meio. Jesus não quis que a mensagem do Evangelho fosse uma fofoca. Jesus não quis que a mensagem do Evangelho foi um disse que não me disse, mas Jesus exige que a mensagem do Evangelho seja um testemunho. Por isso, quando sobe a montanha com os seus discípulos, e esses discípulos, Pedro, Tiago, João, são discípulos que depois vão subir com Jesus no horto, são discípulos que vão ser aqueles que vão ao túmulo ver se Jesus está lá. São esses discípulos. Para que a mensagem do Evangelho não fosse confundida com qualquer outra coisa, quando os discípulos vão ao monte da transfiguração, quando veem esta imagem de Jesus, esta cena de Jesus, e do seu lado Elias e Moisés, sinal do Antigo Testamento, sinal dos profetas, sinal da lei, sinal de que Jesus é a continuidade, mas a continuidade no sentido de cumprimento, plenitude disso. Jesus não quis que aquilo fosse uma fofoca. E quando descem a montanha, Jesus dá uma ordem: olha, vocês não fiquem comentando isso, esperem a ressurreição. Por que esperar a ressurreição? Porque aí sim, os discípulos não podem confundir a mensagem. Porque no monte da transfiguração, talvez alguém dissesse assim: ah, os discípulos subiram ali, mas estava um sol muito quente, os discípulos tiveram uma visão, mas essa visão não é verdade, essa visão foi apenas uma ilusão que os discípulos tiveram, eles estavam com insolação, estavam com sede, e então falaram que viram uma grande luz. A mensagem podia ser confundida, como às vezes acontece, né? Diante de um sol quente, a gente imagina às vezes ter visto uma coisa, mas não é real, isso não é fato.
Mas na ressurreição, os discípulos fazem o encontro pessoal com o ressuscitado. E esses discípulos que não podiam dar garantias antes de alguma coisa, agora estão dispostos a arriscar a própria vida. Nós às vezes parecemos mais fofoqueiros do Evangelho que testemunhas do Evangelho. Fofoqueiros do Evangelho que no sentido assim, nós ficamos recontando partes do Evangelho, partes da palavra de Deus, mas aonde de fato nós acreditamos, e aonde de fato a nossa vida está comprometida com o Evangelho, em que medida nós somos testemunhas do Evangelho. Hoje nós temos aqui um grupo de catequistas da P1, que fez uma manhã de espiritualidade, e são catequistas. Mas em que medida a catequese que vocês dão é o comprometimento da sua vida com o Evangelho? Dar catequese não é contar uma historinha sobre Jesus, não é contar os milagres da vida de Jesus, é antes de tudo e fundamentalmente, dar um testemunho da própria vida a partir da escuta do Evangelho. Por isso, quando lá na montanha, Deus fala, a voz que se escuta é a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutar o quê? Qualquer palavra, qualquer coisa que se fala de Jesus, qualquer doutrina que se ensina sobre Jesus? Não, escutar o Evangelho, escutar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus fale na nossa vida. E aí sim, a partir da escuta da palavra de Deus, a partir desta escuta sincera da palavra de Deus, nós vamos aos poucos vendo a transformação que esta palavra faz na nossa vida, e aí nós podemos dar garantias, dar testemunho. Eu acredito em Deus, não porque Deus fez um milagre na minha vida, não porque Deus me curou disso ou daquilo, não porque Deus fez um milagre na vida da minha família. É uma fé que vai além disso, é a fé de Abraão, que está disposto a sacrificar tudo, mas Deus não permite esse sacrifício, por quê? Porque não é a vida do filho de Abraão que Deus quer, mas Deus quer a vida de Abraão na sua totalidade, Deus quer a nossa vida na sua totalidade, Deus quer o nosso sim, mas não um sim condicional. Ah, eu amo Deus se Deus fizer isso ou aquilo. Não, um sim aonde Deus não precisa fazer mais nada, porque tudo aquilo que Deus podia e precisava fazer, Ele fez no mistério da cruz. Não que precisasse, hein? Não que precisasse, mas que Deus faz por amor. Ali não tem um sacrifício necessário, obrigatório, mas tem um sinal e um testemunho de amor. E aquilo que Deus podia ou queria demonstrar, Ele demonstra no mistério da cruz. Nós ouvimos isso na segunda leitura, é o compromisso de Deus, um compromisso livre, amoroso de Deus, com a nossa salvação. Deus não veio para fazer transformação social. A catequese não tem a finalidade de modificar a sociedade, mas a catequese tem o objetivo de chegar aos corações de quem escuta a palavra de Deus, porque se Deus chegar ao coração de quem escuta a sua palavra, a transformação pessoal é garantida, e a transformação social é consequência disso. Mas enquanto nós não entendermos isso, nós continuamos fazendo fofoca do Evangelho, falando de coisas particulares do Evangelho, e não testemunhando a nossa fé, e não dando garantias do que nós acreditamos. Por quê? Porque Deus tem realizado, tem operado maravilhas no interior, no profundo da vida de cada um de nós. É por isso que Jesus recomenda aos discípulos que não fiquem falando coisas aleatórias, que não fiquem falando de sinais aleatórios, mas que esperem o mistério da cruz. Porque quem chegar a Deus através do mistério da cruz, de fato conheceu a Deus, de fato conheceu a verdade do Evangelho,
de fato reconheceu a presença amorosa de Deus. E aí sim, esses discípulos que foram covardes, porque negaram Jesus, este Pedro, que hoje fala aqui no Evangelho, é o Pedro que depois vai negar Jesus, junto com os outros discípulos que também não ficaram ali diante da cruz, não foram capazes de acompanhar Jesus. Esses discípulos que tiveram medo, agora deram testemunho do ressuscitado, e garantiram com a sua vida. Pedro foi martirizado, por quê? Porque defendeu o Evangelho. Não é uma ilusão, não é uma coisa aleatória, não, é um fato, e por esse fato, por este acontecimento, na minha vida, eu dou a minha vida, eu garanto a minha vida, eu garanto isso diante de qualquer pessoa. Pedro vai dar testemunho em todos os lugares, e é o que nós precisamos cada vez mais de católicos dispostos a dar o testemunho, não católicos medrosos, não católicos que se escondem através de uma fé que parece um verniz. Não, religião, cada um tem a sua, cada um faz aquilo que quiser. Não, dê testemunho da sua fé, mostre aquilo que você é, como católico, como cristão, e isso é o necessário. A transfiguração do Senhor é um grande acontecimento, mas que precisa esperar a luz da cruz, da ressurreição, para que se possa acreditar. E na nossa vida também, nós precisamos desta experiência pessoal com Deus, nós precisamos nos encontrar com Deus na nossa vida, para sermos suas testemunhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.